Bom dia, Igreja Presbiteriana do Almeirim Chaves. Quero agradecer especialmente ao presbítero Sena, que me fez o convite para estar aqui participando deste culto online com a amada igreja. É um grande privilégio estar nesta manhã com vocês, ainda que virtualmente. Quero relembrar aqui que nos anos de 2015 ao ano de 2017, final de 2017, fui seminarista na segunda igreja presbiteriana de Jundiaí, com o reverendo Thales, um amigo muito querido, uma pessoa muito bacana, que me abençoou e me ensinou muita coisa nesse período que eu trabalhei com ele ali. E todo mês praticamente todos os meses eu ia para a congregação do Almeirim Chaves para poder levar uma mensagem a convite do presbítero Sena. Isso me abençoava muito, no ministério, me ajudava muito. Sou grato a toda a família Sena, já passei Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa com essa família querida, que nunca me deixou sozinho, nem eu nem a Fran, minha esposa, nunca nos deixou sozinho, pelo contrário, sempre nos abençoou muito. Então sou muito grato a eles e para mim é um privilégio estar participando do primeiro culto ano com a querida igreja. Eu gostaria de falar hoje a respeito de que tipo de cristão, de que tipo de discípulo você deseja ser no ano de 2021. Qual será a sua postura? O que você deseja fazer com os seus dons e talentos? Qual a posição que você precisa tomar diante de Deus para que você possa vir a ser uma bênção neste ano de 2021? E eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 6, porque nós iremos destacar em João capítulo 6 alguns tipos de discípulos que tinham no passado e que ainda hoje nós encontramos em várias comunidades. Eu espero que apenas o último tipo de discípulo tenha de fato na igreja do Almeirim Chaves, que seria uma grande bênção para essa comunidade e também para a vida do presbítero Sena enquanto pastor desse local. Ok? Então, o primeiro tipo de discípulos que eu encontro nesta comunidade, que Jesus encontra na verdade aqui após ele estar com uma grande multidão com ele, se trata de discípulos curiosos. Olha o versículo 2, João capítulo 6, que diz assim: E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Muitas pessoas nesse momento, elas seguiam a Jesus apenas para assistir às curas e os milagres de Jesus. Elas queriam de fato saber se Jesus era o Messias, se Jesus de fato tinha todo este poder que as pessoas falavam. E elas, portanto, elas viam e observavam que era verdade, que aquilo que falava a respeito de Jesus, os sinais, os milagres, a autoridade na pregação jamais vista, elas caracterizavam aquilo como verdade. Todavia, eles muitas vezes foram apenas espectadores, não tiveram compromisso com Jesus, não se renderam a Jesus. Eram apenas pessoas de banco, eram apenas as pessoas que ficavam ali com curiosidade sobre os poderes, gostavam do show que Jesus acabava promovendo por conta de arrastar multidões, mas que não se entregavam, mas que não se tornavam um adepto de fato, um discípulo de Cristo. Por quê? Porque tinha medo muitas vezes de desagradar os pais que tinham outra religião, tinha medo, ficavam inseguros se de fato Jesus era o Messias, ficavam com aquela dúvida, ficavam na verdade em cima do muro ali entre as maiores das decisões. Só que uma grande verdade é que Jesus ele não tem espectadores, Jesus tem discípulos. Discípulos esses prontos a viver em missão, prontos a se doar pelo reino. Estes são os discípulos que Jesus conta, os discípulos cujo Espírito Santo reside. Portanto, nesse ano de 2021, não seja um ano que você fique no banco mais um ano. Não seja um ano que você apenas gosta de ouvir uma boa mensagem ao domingo, que você acha importante levar os seus filhos, mas seja um ano de tomada de decisão. Seja um ano que você se entregue completamente a sua vida a Cristo Jesus e passa a viver por Ele e para Ele. Mas um segundo grupo de discípulos que nós encontramos são os discípulos interesseiros. Acompanhe comigo o versículo 14, que diz assim: Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Muitos viam em Jesus um profeta ou um político que resolveria os problemas dos judeus na época. O judeu acreditava
que o Messias viria para libertar o povo do jugo de Roma. Roma era quem detinha nesse momento o poder econômico, o poder militar. E eles achavam que o Messias iria devolver a eles a supremacia ética do mundo, que eles iriam voltar a governar, que eles iriam voltar a mandar e desmandar no mundo. Este era o desejo. Eles queriam não um Messias que os salvasse dos seus pecados, mas alguém que o devolvesse prestígio, a reputação, o local do qual eles achavam importante para eles. Portanto, eles tinham interesse quanto ao Messias. Ainda hoje, muitas pessoas buscam em Jesus somente a solução para os seus problemas materiais e terrenos. Buscam a Cristo, não por compreender a sua santidade, mas sim por aquilo que Ele pode nos dar. Observam que Jesus é poderoso para restaurar, para curar, e vão atrás de Jesus querendo barganhar com a sua vida, barganhar coisas, promessas, penitências, achando que Deus necessita de algo para Ele então nos devolver algo. E se acontece ao inverso, a pessoa fica frustrada com Deus. Acredito que muitas pessoas hoje que buscam em Deus em momentos difíceis passam sim muitas vezes a valorizar um relacionamento com Deus, passam sim a descobrir o verdadeiro Deus e passam a ver que aquela sua dificuldade era pequena perto da beleza e da grandeza de Deus. Só que infelizmente nós lidamos com muitas pessoas que somente vêm quando estão com problemas. E quando os seus problemas são resolvidos, elas somem, se enchem de desculpas, por não estarem mais servindo a Deus. O evangelho pregado em muitos ambientes tem sido o evangelho da barganha, onde se eu ando na linha, Deus é obrigado a me abençoar. Essas são as falas que as pessoas têm dito. Mas não é isso que nós encontramos em Jesus. Jesus não conta com discípulos interesseiros. O reino de Deus não se trata do reino desta terra, mas o reino de Deus é um reino espiritual. A maior bênção que Jesus poderia nos dar foi a salvação em Cristo Jesus, e isso nos basta. Mas o terceiro grupo de discípulos se trata de discípulos incrédulos. Acompanhe comigo o versículo 36, que diz assim: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Muitos viam os sinais, ouviam as mensagens e mesmo assim não criam. Eram céticos. A sua mente e o seu coração estavam fechados para o maior dos reis. Ainda que eles soubessem que tudo aquilo que Jesus estava fazendo era a promessa, estava cumprindo em suas promessas do Antigo Testamento, esses homens de duro coração se fecharam e acreditavam que o poder do qual Jesus cumpria todas as promessas estava vindo na verdade do diabo e não do próprio Deus. O incrédulo também pode ser aquele que fala com a boca aquilo a sua vida não está disposta a viver, que fala com a boca aquilo onde o seu coração não diz nada a respeito. E hoje, infelizmente, nós temos visto isso. Pessoas incrédulas na prática, pessoas que dizem amar a Deus, que têm Deus na sua boca, pessoas que no Natal acham importante fazer uma oração, pessoas que acham importante visitar Deus dominicalmente, mas não têm uma postura como a de Cristo. Não buscam ter a sua vida cada dia mais parecida com Deus, não buscam a santificação diariamente. Elas falam com a boca algo cujo seu coração não está disposto a viver, portanto ele é um incrédulo. E se tem alguém na Bíblia que pode nos mostrar a respeito dessa incredulidade, foi Judas. Judas ouviu dos melhores ensinamentos, Judas presenciou os maiores milagres, Judas desfrutou da melhor presença dos homens e Judas fez o que ele fez. Mostrou que a sua fé na verdade era inexistente. O incrédulo pode enganar muitos. O incrédulo pode enganar as pessoas que podem até achar que ele tem uma espiritualidade sadia. Mas o seu caráter, na hora da prova, mostrará de fato onde está o seu coração. Mas Deus, que sonda o nosso coração e não as nossas palavras, saberá de fato se nós seremos pessoas que creem em Deus com a nossa vida ou se seremos incrédulos no testemunho. Que neste ano de 2021
você não seja um incrédulo, você seja alguém que crê em Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Mas um quarto tipo de discípulo que a Bíblia coloca em João capítulo 6, se trata dos discípulos murmuradores, que diz assim, versículo 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Muitas pessoas nesse momento passaram a reclamar de Jesus, passaram a desprezar a sua pessoa. Ainda hoje, muitas pessoas murmuram a respeito de Cristo. Muitas pessoas acham a mensagem de Jesus pesada, acham a Bíblia ultrapassada para o mundo moderno do qual nós estamos inserindo. Buscam apenas recortar palavras que diz que Deus é amor, mas amor segundo o seu entendimento, segundo a sua ética e não segundo de fato aquilo que Jesus estava dizendo. Só que Jesus, ele não titubeou para agradar os judeus, para agradar os compromissos com aqueles homens. O compromisso de Jesus era um compromisso com a verdade do seu Pai, e foi isso que ele fez. Doa quem doer, e com isso muitos murmuraram, pois acharam um absurdo Jesus se colocar como o pão da vida. Que tipo de canibalismo é esse? Do que esse homem está falando? Muitos não entenderam, por conta do seu duro coração, a mensagem a respeito de Jesus. Ainda hoje eu vejo isso. Muitas vezes dentro das igrejas, pessoas que murmuram o tempo inteiro. Não importa o que o pastor faça, não importa o que o presbítero faça, sempre haverá alguém reclamando e murmurando, irmãos. Nós podemos levar cestas básicas à cidade, as pessoas reclamam. Nós podemos ter um culto de evangelismo, as pessoas reclamam. Nós podemos ter um pastor que visita, as pessoas reclamam que visita demais e prega de menos. Pode ser um pastor que estuda e não tem tempo para visitar tanto, passa a reclamar que ele não visita. Infelizmente, há pessoas que reclamam de absolutamente tudo. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de pessoa que murmura a respeito de tudo, porque esse tipo de grupo era odiado por Jesus na sua época e ainda hoje é. Seja o tipo de pessoa que está junto, seja o tipo de pessoa que abençoa o seu pastor, que ora pelo seu pastor, que ora pelas fragilidades. O seu pastor também é um pecador, tanto quanto você, que tem as suas falhas, as suas fragilidades, os seus erros. Mas busque em amor orar pelo seu pastor. Mas um quinto grupo de discípulos que nós encontramos na Bíblia são os discípulos desistentes. João capítulo 6, versículo 66, que quando disse, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos desistiram de seguir a Jesus, porque a sua mensagem era muito difícil de ser vivida. Da multidão do início do capítulo 6, que estava seguindo a Jesus, apenas 12, isso mesmo, de uma multidão de milhares, apenas 12 continuaram seguindo a Cristo nesse momento. Apenas 12. Quantos de nós conhecemos pessoas que já passaram muitas vezes pela nossa comunidade, que já foram uma bênção dentro da nossa igreja, dispostos a servir, seja lá no que for, e de repente foi se esfriando, até que saiu da igreja e hoje vive uma vida totalmente descompromissada com Deus, no descaso por Deus. São muitos os que abandonam. Aliás, Jesus mesmo disse que a porta para a perdição é larga, mas o caminho que leva à eternidade é estreita. Portanto, muitas pessoas desistem, muitas pessoas acham a mensagem extremamente dura. Não seja esse tipo de pessoa no ano de 2021, que desiste do Evangelho, que aquele compromisso que você teve com Deus não deixe se apagar. Mas isso não irá se apagar principalmente pelo seu trabalho, mas sim pela postura que você tem diariamente com Deus, pelo joelho dobrado, pelo desejo pelas Escrituras. Isso sim manterá o seu amor e o seu zelo pelo serviço ao reino de Deus. Mas um sexto tipo de discípulo que nós encontramos na Bíblia, em João capítulo 6, versículos 67 a 69, quando diz, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O sexto grupo de discípulos que nós encontramos na Bíblia é os discípulos fiéis. E eu espero que esse seja o seu caso.
Pessoas que foram fiéis, o apóstolo Pedro, que muitas vezes errou, que muitas vezes disse coisas ruins, teve posturas ruins, Jesus mesmo o chegou a chamar de Satanás. Mas de vez em quando ele dava uma bola dentro, e essa foi uma das vezes, quando o Senhor chegou para eles e disse assim: olha, todos eles foram embora, a multidão, as milhares de pessoas foram embora. Vocês também não querem ir junto com eles? Vocês também não acham essa mensagem dura? Vocês também não querem ser apenas mais um que fique murmurando? E ele toma a palavra, toma a frente do grupo dos 12 e diz assim: Senhor, para quem nós iremos? Não importa se a mensagem é dura, não importa se é difícil de ser vivida, a questão é que a mensagem é fiel. A mensagem é a correta de se viver. A mensagem é a mensagem que toma conta da nossa vida. Só no Senhor nós temos as palavras de vida eterna. Só no Senhor a mudança de fato real. E nós cremos, nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. Nos basta nos rendermos ao Senhor. Nos basta seguirmos a Tua vontade. Nós somos fiéis porque nós fomos escolhidos por Deus e para a Sua obra. Nós somos fiéis a Deus porque Jesus é a única opção que nos traz plenitude real. Quando ele disse: para onde nós iremos? Não há outro Deus, não há outro local onde nós teremos paz de fato. Não existe amuleto, não existe barganha, só Jesus pode dar sentido real à nossa vida e à nossa existência. Outra coisa é que a fé do escolhido, ela jamais retrocede. Quando nós cremos com o nosso coração que Jesus é o Santo de Deus, nós diariamente nos submetemos a Ele. Nós diariamente nos rendemos a esse Jesus. E a nossa fé diariamente é fortalecida pela Sua presença. Ser discípulo de Cristo é passar de ser espectador e se engajar no reino de Deus. Lembre, discipulado não é andar atrás de Jesus simplesmente. Discipulado é compreender e submeter a vontade de Deus, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que neste ano de 2021, que seja um ano de marco na sua vida, um ano de marco na sua trajetória, um ano que você possa realmente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida sobre o seu lar, sobre a sua vida. Se renda a Jesus Cristo e você verá as maravilhas que o Senhor Jesus fará sobre você. Que Jesus te abençoe, Jesus te fortaleça. Gostaria de agradecer mais uma vez ao presbítero Sena pelo privilégio de estar pregando o Evangelho juntamente com a Igreja Presbiteriana do Almeida das Chaves. Espero em breve vê-los pessoalmente, poder cultuar ao Senhor com os irmãos. Que Deus os abençoe.